acharam? Colossenses 4. Antes de começar, quero primeiramente agradecer pela oportunidade ao pastor Mário, pastora Renata, pastor Davi, pastora Ana Paula, por estar aqui ministrando para vocês. Eu creio que é um pouquinho difícil estar aqui em cima. Não importa se a igreja está vazia, se está cheia. Falar da palavra do Senhor, a gente tem que estar aqui com temor. E quero agradecer a vida de cada um deles. Quero agradecer também a vida do diácono Marcelo, que é meu braço direito aqui, tem me ajudado bastante, tá? Na liderança de vocês também. E é isso aí. Vamos lá para a palavra. Que os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. Colossenses 4, a partir do verso 2, que diz assim: Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Amém? Até aqui. Meus irmãos, vamos entrar em um período de oração, que os irmãos orem por mim. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, aqui estamos, Senhor, para falar da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha me usar, Pai, para trazer uma palavra, Pai, viva e eficaz, Pai, sobre a vida de cada homem que aqui está, Pai. Que o Senhor venha me usar, Pai, Senhor, com simplicidade, que eles venham entender tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para ministrar sobre as suas vidas, Pai. Que eles venham aprender a orar, Pai, que eles venham aprender a se consagrar cada vez mais diante da Tua presença, Pai. Senhor, eu clamo a Ti, Pai, e te peço, derrama da Tua porção nessa noite sobre cada vida, Pai. Senhor, toma a vida de cada homem nesta noite, Pai. Que eles venham ser, Pai, tocados pela Tua palavra, Pai. Que mal nenhum, Pai, venha tirar a atenção de cada um deles, Pai. Que o Senhor, Pai, toque, Pai, no seu íntimo, Pai, no seu profundo, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Meus irmãos, como orar é algo que eu acho que todo mundo tem uma dificuldade em orar. A gente às vezes tem até a intenção de orar, mas muitas das vezes a preguiça, o desânimo, coisas do nosso cotidiano acabam nos trazendo a falta da oração. E a oração, ela é muito importante nas nossas vidas. E eu quero aqui falar para vocês sobre um pouquinho desse versículo aqui. Perseverai, em grego, é a palavra proskartereu, que significa dedicar-se, continuar firme, persistente em fervor e apego à oração. E em seguida, vamos ver aqui também, envelar em oração, que está escrito na palavra aqui. Velar em grego significa gregoreu, que significa estar espiritualmente alerta. Nós temos que estar sempre alerta, que Deus, ele tem algo sempre grandioso para nossas vidas. Por que devemos perseverar em oração? Por que temos que estar sempre buscando a Deus em oração? Quero fazer aqui uma pergunta para vocês, não precisa levantar a mão. O que é mais importante? A oração, a leitura da palavra ou o jejum? O que vocês têm colocado em preferência ali, em primeiro lugar? Os três têm que andar junto. Não tem um que é melhor do que o outro. Os três têm que andar junto. A gente tem que perseverar na oração. A gente tem que estar firme na leitura da palavra. E a gente tem que estar sempre nos consagrando. Eu quero fazer outra pergunta aqui para vocês. Não precisa levantar a mão, mas o seu consciente, que você venha a refletir. Nessa semana, quantos dias você leu a palavra? Nessa semana, quantas horas você orou a Deus? Nessa semana, quanto de tempo você tirou para jejuar e buscar a presença do Senhor? Deus, ele não quer que a gente esteja empenhado nesses três fatores, para que a gente seja firme na oração, para que nossos pedidos de oração cheguem ao Pai. Para que possamos perseverar na oração, devemos estar cada vez mais nos aprofundando.
Para nos dedicar intensamente à oração, devemos estar alerta diante de muitas coisas que podem desviar dos nossos propósitos. Satanás quer nos levar a negligenciar a oração ou a desviar os nossos pensamentos enquanto oramos. Por isso, temos que nos disciplinar para alcançar a dimensão da oração que a vida vitoriosa cristã requer. E como nos disciplinar na oração? Quero aqui colocar para vocês quatro tópicos. Temos que orar quando tudo vai bem. Às vezes, quando tudo vai bem, a gente não quer orar. As coisas vão bem, por que a gente vai orar? Então, muitas das vezes, nós nos negligenciamos nessa parte. As coisas estão bem, para que eu vou orar? Estou com um emprego bom, tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meu carro, tenho dinheiro, posso sair a hora que eu quiser. Então, por que eu vou orar a Deus? Mas é aí que nós erramos. Então, quando tudo vai bem, aí que a gente tem que se dedicar mesmo à oração, em buscar a Deus, em se dedicar, tá ali na leitura da palavra, tá ali se consagrando a cada dia. Quero ler aqui mais outro tópico para vocês. Quando nós lemos, ou quando nós oramos sem querer, nós juntamos no céu recursos, nós temos crédito no céu. Quando nós oramos e não temos nenhum tipo de problemas, estamos ali gerando crédito no céu. E vou mostrar para vocês aqui como. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis 20, que vai falar sobre Abraão e o rei Abimeleque. Em Gênesis 20 vai dizer assim: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. E disse Abraão de Sara sua mulher, e ela é minha mulher. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Para resumir aqui, meus irmãos, Abraão, não vou falar que ele mentiu, mas ele omitiu que Sara não era sua esposa. E o rei Abimeleque ali tomou Sara como esposa, tomou a mulher de Abraão como esposa dele. E o Senhor ali apareceu a Abimeleque em sonho, falando para ele que ele não poderia tocar na mulher de Abraão, que ele era profeta de Deus. Abraão era um homem que tinha sua oração com Deus, era um homem que tinha uma convivência com Deus, ele tinha uma intimidade grande com Deus, e Deus ali zelou pela sua vida. Mas a Bíblia aqui também vai falar que Abimeleque também era um homem de um coração bom, e através disso aí, Deus ia ceifar a vida daquele homem, por causa de uma omissão de Abraão. Mas como eu falei para vocês aqui, Abraão tinha um crédito com Deus, Abraão era um homem de Deus, a palavra de Deus diz aqui que ele era um profeta do Senhor. E Deus ali apareceu para Abimeleque em sonho e falou que ele deveria devolver a mulher de Abraão, e que Abraão deveria orar pela vida dele, para que a maldição que Deus jogou pela vida de Abimeleque saísse, que está escrito aqui no versículo 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E é isso que eu quero falar para vocês, meus irmãos. Por isso que a gente deve orar quando as coisas vão bem. A gente amontoa créditos com o Senhor. A Bíblia vai dizer aqui que Abimeleque era um homem justo, mas Abraão também era um homem escolhido pelo Senhor, que tinha uma intimidade com o Senhor. Quero ir aqui para o próximo tópico, que vai falar: temos que orar mesmo quando tudo for impossível. Tem coisas nas nossas vidas que parecem impossível, e isso também nos faz nos negligenciar de orar a Deus. Às vezes a gente pensa, a gente limita a Deus no que pode fazer, o que não pode. A gente quer limitar o poder de Deus, se Deus pode fazer aquela coisa ou não. Abra a Bíblia de vocês em Josué 10, 12.
Josué 10:12. Todos acharam? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Gibeon. Você tem noção do poder que Deus tem? Deus parou a terra, Deus parou o tempo, para Josué prevalecer ali naquela guerra, naquela batalha. Olha o poder que Deus tem, meus irmãos, e muitas das vezes a gente limita, a gente quer medir o tamanho do poder de Deus, a gente quer igualar, quer comparar as coisas de Deus, e não é assim, meus irmãos. Então, quando você passar por algo impossível aos teus olhos, para Deus nada é impossível. Então, entregue nas mãos do Senhor em oração, em súplica. O que acontece quando você não ora? Quando você não ora, a sua vida é direcionada pelo acaso. O que é o acaso? O acaso é outra palavra para sorte. Circunstância, boa sorte, infortúnio, boa fortuna, má fortuna, artimanha, destino, providência ou reviravolta ao destino. Ou fatores espirituais que também podem controlar o que chamamos de acaso. Então, quando não oramos, meus irmãos, nós estamos sujeitos a todo tipo de coisas. O inimigo, quando não oramos, o inimigo ele tem poder de tocar em nossas vidas. Quando não oramos e nos negligenciamos em orar, o inimigo ele vem e infelizmente ele arrebenta nossas vidas. Por isso que temos que estar sempre em comunhão com Deus, sempre nos dedicando na oração, buscando ao Senhor a todo tempo. Então nunca deixe de orar ao Senhor, sempre busque Deus em oração. Por falta de oração, nós caímos no acaso. Eu quero aqui dar uma breve passagem aqui sobre o rei Acabe. O rei Acabe caiu no acaso. Foi morto por uma flechada que não era para ele. Não era a hora dele estar morrendo ali, mas chegou a hora porque pelo acaso. A Bíblia vai dizer que o Senhor permitiu que um espírito de confusão viesse sobre a vida dos sábios, dos sacerdotes daquela época, e que o confundisse a mente deles para que Acabe também se confundisse. E naquela batalha ali, ele foi, tirou suas vestes reais, tirou suas roupas reais e colocou uma roupa de um soldado comum, e foi para a peleja. E os soldados estavam procurando os reis, não os soldados. Eles estavam procurando todos os generais, todos aqueles que iam à frente daquela guerra, para matá-los primeiro e depois os soldados. E pelo um acaso, o flecheiro foi e lançou uma flecha, pelo acaso, e acabou matando o rei Acabe ali. Isso é as nossas vidas, quando nós não oramos, quando nós não buscamos ao Senhor. Coisas que às vezes não era para ser para a gente, acaba vindo sobre as nossas vidas. Então, por isso que devemos estar sempre em oração. 8 maiores tópicos de uma oração eficaz. Abra as vossas Bíblias em Mateus 6. Jesus vai nos ensinar como orar. Mateus 6, 9. Peço que todos vocês leiam comigo, Mateus 6, 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, Jesus vem nos ensinar a forma correta de como devemos orar. Essa é a forma mais simples e correta de orar. Vou passar para vocês em 8 tópicos como devemos orar. Começo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Devemos dar graças a Deus, ao Senhor. Temos que ser gratos por tudo que Deus é e por estarmos vivos, com saúde, emprego, família. Então esse começo aqui que nos diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, nós devemos a todo tempo estar sendo grato ao Senhor por tudo que temos. Nós estamos vivos. Quantas pessoas queriam estar aqui no lugar de vocês aqui, estão no leito de morte, ou muitas já morreram. Então devemos ser gratos por tudo que a gente tem. Não importa se você está sem dinheiro, se seu carro quebrou, se você está sem emprego, não importa o que você está passando. Seja grato ao Senhor. Então, você tem que começar a sua oração, primeiramente, agradecendo a Deus por tudo que você tem. Não devemos orar pedindo a Deus, Deus me dá, me dá, me dá. Temos que pedir as coisas a Deus, mas temos que ter sabedoria de como iniciar a nossa oração. E aqui Jesus nos fala, devemos primeiro ser gratos a Deus por tudo que temos. Segunda parte, venha o teu reino, que venha o teu reino. É muito importante orarmos para que venha o reino do Senhor e que a igreja cresça, e que o crescimento na igreja é um grande sinal de muitas vidas sendo salvas. Outra coisa que devemos orar, que venha o teu reino. O reino somos nós, somos cada um de vocês. Deus nos chamou para espalhar o evangelho, para propagar a palavra de salvação. Então, quando oramos por crescimento da igreja, estamos orando ali por vidas, e para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou a gente só para ficar sentado aqui, ouvindo a palavra. Deus nos chamou para ganhar vidas. Amém? Terceira parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Temos que orar para que a vontade de Deus seja feita, porque é boa, perfeita e agradável. Jesus orou no Getsemane para que fosse feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Você tem noção que até Jesus orou por 3 horas no Getsemane. Orou a primeira hora, voltou. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Jesus orou a segunda hora, voltou, eles ainda estavam dormindo. Jesus voltou de novo a orar e eles estavam ainda adormecidos. Qual que nós estamos sendo agora? Nós estamos sendo Jesus, que está orando ao Pai, pedindo um direcionamento para que seja feita a vontade dEle, ou nós estamos sendo os discípulos que estavam ali dormindo? Na hora que o mestre mais precisou deles, eles estavam dormindo. Então, qual que nós estamos sendo? Quarto, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus vai nos ensinar a orar pelas nossas refeições. Quem passou aqui pelo encontro com Deus sabe do que eu estou falando. Você tem agradecido pelo que você tem? Você tem sido grato pelo que você tem? Ou você tem murmurado? A murmuração, ela traz maldição. A gratidão, ela traz bênçãos. Não estou aqui para julgar ninguém, tá? Só para trazer uma reflexão para vocês. Então, em tudo temos que dar graças a Deus. Se o pão está pouco, graças a Deus eu tenho um pão. Não importa do que você está passando, se você está sem emprego, o que for. Na hora certa, Deus vai suprir a sua necessidade. Agradeça a Deus por tudo. Quinto, e perdoa as nossas dívidas.
Devemos orar por perdão pelos nossos pecados, como a mentira, a fofoca, a bajulação, a calúnia. Então devemos orar: Senhor, perdoa-me, Senhor, pelas minhas falhas. Perdoa-me, Senhor, porque eu sou pecador. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Então temos que pedir perdão ao Senhor a todos os dias. Não tem ninguém aqui que não é pecador. Todos nós pecamos. Então todos os dias nós temos que levantar: Senhor, perdoa-me, Senhor, pelas minhas falhas. Perdoa-me, Senhor, pela minha arrogância. Perdoa-me, Senhor, quando eu não me coloco no lugar do meu irmão, Senhor. Perdoa-me, Senhor, por muitas das vezes, Pai, não me colocar no lugar do próximo, Pai. E às vezes olhar somente para mim, Senhor. Perdoa-me, Senhor, quando eu falei mal do irmão meu, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, Pai. Por muitas das vezes caluniarmos pessoas, Senhor. Perdoa-nos, Pai. É assim que devemos orar. Sexto, e não nos conduz à tentação. Vai falar que devemos orar para não cair em tentação e resistir ao diabo, que ele fugirá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como resistimos como resistir às tentações? Orando. Você não vai resistir à tentação, passou uma tentação por você, você só simplesmente olhar e não vai conseguir resistir. Então ore. A Bíblia diz que se orarmos, o diabo fugirá de nós. Perseverarmos na oração, ele fugirá de nós. Não nós que temos que fugir dele. Ore para que ele fuja de vocês. Sétimo, mas livrai-nos do mal. Temos que orar para Deus nos livrar do mal. No Antigo Testamento faziam aspersão de sangue nos umbrais da casa, para que o mal não entrasse. Agora devemos clamar de forma espiritual, para que o sangue de Jesus nos proteja de todo mal. Nós temos que clamar ao Senhor. Vivemos num reino espiritual. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos desses rituais de passar sangue pelos umbrais da porta, mas temos o poder e o acesso a Deus direto, de orarmos e ali buscarmos resposta do Senhor e Ele nos livrar de todo o mal. E 8, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Reconheça o poder do Senhor, Sua majestade e glória. Declare que Deus é o maior do que seus problemas e dificuldades, que não há nada maior do que Deus. Quantas das vezes nós, que nem eu falei no começo, nós temos limitado ao Senhor, aos nossos problemas. Pensamos: Senhor, você não vai conseguir isso aí. Como, irmãos, nós temos a mente de pensar uma coisa dessa? De pensar que o enfermo não pode ser curado, de uma pessoa que tem câncer seja curado daquela enfermidade. Como pensamos, temos o pensamento medíocre em limitar o poder de Deus. Então, quando orarmos, temos aqui que glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome, porque Ele é poderoso. Não há outro nome como o nome do Senhor. Não há outro como Ele. Amém? Jesus, Ele é um grande exemplo para nós de oração. Jesus, a todo tempo, Ele estava orando. Nenhum tempo você viu Jesus sem orar. Jesus era um homem que era muito ocupado. Em momento nenhum Ele deixava de orar. E às vezes nós pensamos: eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo, não tenho como fazer isso, não tenho como fazer aquilo. E Deus nos mostra, Jesus nos mostra, que há tempo para todas as coisas. Jesus orava pela manhã, Jesus orava pelas madrugadas, Jesus orava à noite. Todo momento Jesus estava orando. Tudo que Ele ia fazer, Ele pedia confirmação ao Pai. E nós, o que nós temos feito? Nós temos pedido sempre direcionamento ao Senhor? Nós temos o dia inteiro para orar. E quanto do nosso dia nós tem dedicado ao Senhor para orar? Podemos orar 4 vezes ao dia. Manhã, horário do almoço, à tarde e à noite. Quero aqui dar
uma dica para vocês de oração. Às vezes você pode ter uma vida muito corrida e não possa ter tempo para orar, mas você tem o seu horário de almoço. Dedique pelo menos 3 vezes na semana, faça um propósito com o Senhor. Eu creio que Deus vai te dar grandes respostas pelo seu posicionamento. Deixe de almoçar na hora do seu almoço e tire um período de oração. Aí você me pergunta, Anselmo, mas como que eu vou orar? Não sei onde que você trabalha, se no escritório que for, vá para um banheiro, vá para uma área reservada e dedique o seu momento de oração para o Senhor. Você vai estar orando ao Senhor, vai estar se consagrando, que você vai estar jejuando ao Senhor, que você não vai almoçar, e Deus vai trazer grandes respostas sobre a sua vida. Em Lucas 3:21, aconteceu que ao ser batizado também, em Lucas 3:21 vai dizer assim: e aconteceu que ao ser batizado também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Até na hora que Jesus foi batizado, ele estava orando. E o céu se abriu porque ele estava orando. Porque ele estava com a ligação com o Pai. Ele estava ali clamando ao Senhor, ele estava buscando ao Senhor a todo tempo. Os céus se abriram quando Jesus orou. Tanto as bênçãos físicas quanto as bênçãos espirituais são derramadas como chuva em sua vida quando você é uma pessoa de oração. Tudo na nossa vida nós vamos conquistar na base da oração. Tudo que nós vamos conquistar na base da oração. Eu creio que vocês têm muitos testemunhos na base de oração, coisas que vocês pediram a Deus e vocês alcançaram. Eu orei pelo meu emprego, que eu tenho hoje. E graças a Deus eu tenho. E sou muito feliz pelo emprego que eu tenho. Eu orei pela esposa que eu tenho, e Deus me deu uma esposa. Eu orei pela filha que eu tenho, e Deus me deu uma filha. Então eu peço que vocês sempre tenham uma vida dedicada à oração. Jesus é um exemplo de hábito. A oração, ela é um hábito. Quando você faz aquilo várias vezes, repetidamente, aquilo se torna um hábito para você. Então a oração tem que ser um hábito na sua vida. Em Lucas 4,16 vai dizer assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, hábito, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então Jesus tinha um costume, desde quando ele era pequeno, de estar na sinagoga, de estar ali lendo a palavra do Senhor. Não devemos só orar, devemos estar lendo a palavra do Senhor, nos dedicando no conhecimento e na oração. Então Jesus tinha um hábito, como está escrito aqui, em Lucas 4,16. E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume ou hábito, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então que vocês criem um hábito, tanto de oração quanto da leitura da palavra do Senhor, para vocês crescerem no conhecimento e na graça do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus, desde novo, já tinha o costume de estar no templo para orar e ler as Escrituras. Jesus passou a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Em Lucas 6:12, vai falar: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Como eu falei para vocês, Jesus é um grande exemplo para nós. A todo momento Jesus estava orando. Ele não tomava nenhuma decisão sem consultar ao Pai. E porque nós nos negligenciamos e tomamos muitas atitudes sem consultar a Deus, e muitas das vezes quebramos a cara. Escolhemos coisas que não eram para nós, tomamos atitudes erradas, nos precipitamos. Às vezes vamos comprar algo e não temos a coragem de falar: Senhor, é do teu agrado, Senhor, eu comprar aquele algo. É do teu tempo, Senhor. É nisso que nós temos que perguntar também, se é o tempo do Senhor.
para que não venhamos ser precipitados em tudo que formos fazer. Jesus nos ensina que devemos orar a todo tempo. Ele passou uma noite inteira para escolher os 12 discípulos. E nós fazemos uma oração de 5 minutos e já queremos que Deus nos responda. Fazemos uma oração vazia, seca, rasa, e queremos que Deus nos responda. Jesus aqui fala, Jesus passou a noite inteira orando. Nós queremos ter uma oração de 5 minutos e queremos que a nossa oração seja respondida. Jesus também orava pela manhã, em Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Todo momento na Bíblia você vai ver Jesus orando. Jesus, para ir ser tentado no deserto, ele orou. Muitas das vezes a gente quer fazer também jejum ao Senhor e não orar. Você sabia que o seu jejum é em vão? O jejum, ele é um complemento de 3 bases. Você tem que jejuar sim, mas você tem que orar. E não só orar, você também tem que ler a palavra. Você não pode estar disperso. Então a palavra diz que se você só jejuar e não se consagrar ao Senhor, se não orar, seu jejum é inválido. Ore para conhecer as grandezas do poder de Deus. Estou caminhando para o final já. Ore para conhecer as grandezas do poder de Deus. E qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1:19. E qual sobre excelência a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós temos que orar para revestimento espiritual, para termos acesso aos dons espirituais. Sem os dons espirituais, nós somos fracos. Sem os dons espirituais, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, por isso que devemos orar para sermos capacitados pelo Senhor a vencer as batalhas, a prosseguir, a estar sempre diante do Senhor. Quer ter uma vida de oração, de sucesso? Comece orando. Põe o seu despertador para apitar de 10 em 10 minutos. Se orou 10 minutos, ele vai apitar. Você sabe que orou 10 minutos. Continue. Ore mais 10 minutos e continue. Ore mais 10 minutos, 30 minutos e continue. Faça um hábito da oração na sua vida. Comece a fazer propósitos com o Senhor de oração. Comece a buscar a Deus a cada dia e se consagrando no propósito de oração. Você vai ver, com essa rotina, você vai alcançar grandes coisas. Levante as madrugadas, ore ao Senhor, busque ao Senhor, que Deus tem grandes coisas sobre a sua vida. A última etapa da fórmula da oração é orar para conhecer a grandeza do poder de Deus. Uma coisa que você precisa orar a respeito é conhecer o poder de Deus e do Espírito Santo. Existem 2 tipos de igreja no mundo: igreja do ensino e igreja de poder. Algumas igrejas enfatizam o ensino da palavra, mas não tem nada a ver com o poder de Deus. Você não pode tirar os milagres da Bíblia. Sem os milagres da Bíblia, tudo que nos resta é uma literatura filosófica. Precisamos orar buscando o poder de Deus até que o experimentemos. Você não vai provar o poder de Deus a menos que você ore. Por isso, no entanto,
Há uma dimensão de poder para o cristianismo e Deus quer que você experimente também. Amém?